E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Crow e hoje nós vamos reagir mais um vídeo do Ei Nerd. E é o vídeo sobre Oliver Tree descobriu a muralha da Terra plana e foi morto por isso. Teoria da conspiração com Peter Ei Nerd. Eu queria também dizer que eu vou reagir a um vídeo, ver se ele parece aqui no recomendado. E eu acabei esquecendo não, eu cliquei no botão gravado de errar, no botão errado de gravar ali. E ele acabou não gravando. Acabou não gravando e eu perdi o vídeo. Fazer o quê, né? Depois eu reajo ele de novo. Mas bora lá. Céu limpo, muito espaço para manobrar e de repente, 2 helicópteros batem em pleno ar. É uma tragédia difícil de acreditar, mas é uma tragédia com várias vítimas. Entre elas, o cantor e influenciador Oliver Tree. E é nesse ponto que o bagulho fica muito estranho, galera. Tá circulando. Queria só dizer que eu não conheço o Oliver Tree, eu só fiquei sabendo dele depois que ele veio a falecer, né, nesse acidente, então Pela internet, uma teoria eu tô insana. aqui Não foi sem saber acidente. nada. Oliver Tree foi assassinado numa conspiração global. Qual o motivo? Oliver Tree teria descoberto toda a verdade sobre alienígenas, sobre a forma da Terra e a barreira de gelo que circula o planeta. Como é que é isso? Calma que a gente foi investigar e eu garanto pra você, tua cabeça vai explodir com essa teoria. Em Nerd Trunks, Peter aqui. Oliver Tree Nickel tinha só 32 anos, mas já tinha conquistado uma legião de fãs. Foram 4 álbuns musicais lançados que desafiam os limites do pop, mas também da música independente. Desde 2020, ele vinha viralizando clipe após clipe e acumulando um prêmio atrás do outro. O estilo dele era difícil de definir, mas quem acompanhava o Oliver Tree nas redes sociais sabia de uma coisa: ele era único. O Oliver Tree estava no comecinho do projeto dele mais ambicioso, uma turnê mundial, realmente mundial. Como assim, Peter? Seriam 70 shows rolando em 30 países, em todos os 7 continentes. Essa odisseia começou em 30 de maio na cidade do México. Só 14 dias depois, esse sonho acabou num acidente estranhíssimo. O que realmente aconteceu naquele dia? O que o Oliver Tree sabia? Quem teria tentado calar a voz dele? A internet pirou em cima disso e a gente correu atrás pra descobrir. E deixa eu te falar uma coisa que sou conspiração, mas Descobriram é o cara que matou o Oliver Oliver em cima Tree. do Oliver Tree é que ele viralizava tanto que virou grande demais pra internet ignorar. E aí tá o ponto que ninguém liga a história, cara. Você não precisa do rosto do Oliver Tree, nem de turnê, nem de palco pra viralizar em 2026. Muito pelo contrário. Eu opero mais 40 canais Dark, nenhum com meu rosto, ok? Ninguém sabe que esses canais pertencem ao nosso grupo. E eu descobri que o algoritmo não distribui quem aparece. Ele distribui quem usa o Barra da Tijuca, né? O lugar onde eu nasci, inclusive, aqui onde eu fui criado. Era amanhã do Barra dia da 14 de Tijuca. junho de 2026, quando filmagens chocantes apareceram na internet. Um helicóptero despencava do céu. Fumaça e chamas apareciam em outro local. Pessoas gritavam. Ninguém entendia direito o que tinha acontecido, mas a verdade apareceu. 2 helicópteros tinham colidido em pleno voo. Os 2 caíram. Um dos helicópteros caiu em cima do estacionamento de uma concessionária e provocou um incêndio que destruiu quase 20 carros. Foram necessários 45 bombeiros e 15 viaturas para conter o incêndio e isolar a área. Nenhum dos passageiros ou tripulantes dos 2 helicópteros sobreviveu ao acidente. Os corpos que foram incendiados estavam praticamente irreconhecíveis. Ainda assim, exames de arcada dentária confirmaram as 6 vítimas. Os pilotos Charles Marcilac e Alexandre Souza, os argentinos Lucas Vinali e Gaspar Prim, o DJ brasileiro Lucas Frota e Oliver Tree. Era o fim prematuro de uma turnê que iria atravessar o planeta. Era o fim prematuro de uma carreira que poderia se estender por décadas. Era o fim prematuro de 6 pessoas que deixaram familiares, amigos e fãs completamente perplexos. Como é que aquilo era possível? 2 helicópteros com tanto espaço para manobrar? Bom, sempre que o impossível surgem também as teorias para tentar explicar, para tentar contornar. Mas foi bem estranho esse acidente mesmo, caralho. Agora nas páginas de ufologia, Oliver Tree não sofreu um acidente. Ele foi silenciado. Segundo essa teoria, o Oliver Tree teria descoberto na Antártida provas da existência de uma base alienígena, assim como teria conseguido filmar a muralha de gelo que forma uma barreira em volta do mundo todo. Sim, e essas revelações fariam parte ele ia descobrir isso e iam deixar isso aí uma vivo. plateia fechada só 2 semanas antes do acidente. E o assunto fez a internet surtar. Diversos perfis de Instagram passaram a repetir essa mesma ideia. Não foi acidente, foi queima de arquivo. Sem só o que diz um desses perfis, abre aspas. Eis o que a grande mídia, as gravadoras e os guardiões não querem que você entenda. O momento em que tudo aconteceu é a verdadeira história. Um documentário filmado na Antártida, uma exibição privada. 2 semanas depois, queda de helicóptero. É isso que eles querem que você aceite. Ok, qual seria a base pra essa teoria? O Oliver Tree passou uma temporada na Antártida. Real isso aí, oficial, ok? Quem acompanha o cantor nas redes sociais sabe que essa gravação existe. Sabe que o Oliver Tree produziu um documentário na região. O Oliver Tree também comentou no podcast que a Terra poderia ser plana e que ele teria descoberto coisas fantásticas durante a gravação desse documentário. E uma segunda teoria vai na direção completamente oposta. O Oliver Tree não morreu. Como assim, Peter? O próprio Oliver Tree teria armado esse acidente para desaparecer. Uma das pistas
estaria num videoclipe do influenciador argentino Gaspar Prim, também conhecido como Gasp, né? Que foi uma das vítimas do acidente. Bom, nesse clipe do Gasp aparecem os números 6, 14 num avião, ok? Gasp era o produtor que estava cuidando da turnê do Oliver no Brasil. E o acidente que matou os dois aconteceu em 14/6, ou como dizem os americanos, 6/14. Coincidência? Outra coincidência seria o número de postagens no perfil do Oliver Tree no Instagram. Eram 126 postagens no momento do acidente. Se você transformar numa data, né, como os americanos fazem, seria 1/26, ou 26 de janeiro. E 26 de janeiro é a mesma data da queda do helicóptero que matou o jogador de basquete Kobe Bryant em 2020. Outra coincidência? Bom, eu espero que alguns de vocês já tenham percebido o nível de insanidade que tomou a internet, ok? Nenhuma das duas teorias faz o menor sentido. Galera, as duas teorias chegam até a ser ofensivas pra todos aqueles que realmente inventam qualquer coisa só pra não aceitar que o cara morreu. Eu acho que já passou do ponto, galera, que a gente precisa colocar a mão na consciência e parar pra pensar um pouquinho antes de ir pra internet falar qualquer coisa de forma irresponsável. Então vamos por isso eu partes, gosto okay? também. Foi uma conspiração pra matar o Oliver Tree? Eu não sou do ramo, graças a Deus. Eu acho que não. Mas eu diria que existem formas muito melhores só pode ser um de se apagar uma acidente. pessoa sem chamar tanta atenção. Mesmo que seja pra simular um acidente, ok? Galera, uma colisão de dois helicópteros é algo espetacular demais. Seu objetivo não é chamar atenção. Não quero que ninguém saiba. Pô, vamos colidir dois helicópteros? Galera, 30 segundos de raciocínio já desmonta uma insanidade dessas. E como é que você arma? Quero que ninguém saiba onde matou ele, mas dois helicópteros aqui. Todo mundo que tava a bordo morreu. Foi um ataque suicida? Percebe que nada se encaixa nessa parada? Eram dois voos diferentes, com destinos diferentes. O helicóptero que só tinha o piloto Charles Macilac decolou do aeroporto Santos Dumont às 8h46 da manhã, depois de deixar um passageiro. Só 5 minutos depois, saiu o helicóptero que levava o Oliver Tree e mais 4 pessoas, decolando do aeroporto de Jacarepaguá. Seria praticamente impossível prever ou calcular uma colisão das duas aeronaves, cara. Bom, nesse momento a gente tem 3 órgãos independentes investigando ao mesmo tempo. A Polícia Civil, né, por meio da 42ª DP, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, órgão ligado inclusive à Força Aérea Brasileira, e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O que se sabe de concreto até agora é que os dois helicópteros estavam em perfeitas condições de voo e os dois pilotos eram experientes. Os dois voos estavam seguindo as normas de tráfego aéreo no momento da decolagem. Qualquer outra especulação antes de sair um laudo oficial é sensacionalismo puro, ok? Bom, Oliver Tree descobriu que no desvio Antártico tem um muro lá de gelo? Muito provavelmente a resposta é não. O documentário que seria a base dessa teoria conspiratória não foi lançado oficialmente ainda, mas foi exibido por uma grande quantidade de convidados. Ou seja, muita gente já viu. Na verdade, algum convidado chegou a gravar. A gravação desse documentário que ninguém pode ver já foi parar no YouTube, em vários canais diferentes. Se juntar todas as visualizações, o volume já passou de 1 milhão de espectadores. O documentário tem quase 2 horas ambientadas na Antártida e menos de 10 minutos em que o Oliver Tree brinca com mistérios escondidos no meio do gelo. Sim, brinca. Oliver Tree era conhecido por ser um grande zoador, uma pessoa que pregava peças, né? Que gostava de inventar motivos pra fugir da caixinha. Ele nunca se levou a sério. E foi justamente por nunca se levar a sério que muitos fãs chegaram a acreditar que ele não morreu, ok? Que era tudo uma jogada de marketing, que ele iria reaparecer vivo a qualquer momento. Nesse caso, a teoria todo faz marketing. um pingo de sentido. Bom, infelizmente, uma teoria que um dia tá ele lançando nova música. Ele e o Michael Jackson. No acidente, quando a gente visualiza o rastro de destruição deixado pelos helicópteros. Oliver Tree não era esse tipo de zoador, galera. Era um zoador inofensivo, né? Que não fazia mal a outras pessoas. Nesse caso também eu perdoo a teoria, ok? Negação é uma das fases do luto, a gente sabe disso. Eu também não acreditei nos primeiros minutos, porra. Como assim o Oliver Tree morreu? O cara tava postando coisa aqui no Brasil. Eu tava acompanhando, cara, mas era real. O Oliver Tree deixou a gente e a negação não vai mudar isso. E galera, por favor, né? Para com isso de encontrar pista, né? Por que cargas d'água, alguém que vai fazer uma conspiração, tem que deixar pistas pras outras pessoas, né, cara? Ah, Paul McCartney está morto, vamos substituir ele, mas, look, não esquecer de colocar o sósia descalço na capa do álbum, hein? Pra quê? Pra que os caras fazem isso? Por que um número num clipe do Gasp seria uma pista para um acidente falso muito tempo depois? Pô, tipo, os caras querem esconder, mas deixam pistas pra que sejam descobertos, cara? Por uma coisa desse tamanho? Na boa. Por que o Oliver Tree pensaria na quantidade exata de postagens no Instagram pra fazer uma referência à morte do Kobe Bryant? Galera, isso é demais. Não. Vou parar na postagem 126, porque senão vai deixar de ser uma pista, né? Isso tem até um nome. Apofenia, eu já falei pra vocês. É um nome feio pra uma coisa feia, né? Nossa tendência de enxergar padrões, mesmo em dados completamente aleatórios. O termo apofenia foi criado em 1959 pelo neurologista e psiquiatra alemão Klaus Conrad. No começo, o conceito de apofenia era usado para descrever um sintoma de quadros psicóticos, mas hoje a ciência já sabe que isso acontece também em qualquer mente perfeitamente saudável. É você olhando pra nuvem. Caramba, olha lá! Tu olha pra nuvem de fazer gelo.
Foi o que eu inventei Olha agora. Ou seja, não precisa ser doido que pega pra sofrer de formato. apofonia, né? É um mecanismo cerebral que não dá pra te ligar. É tipo você ver um rosto de alguém familiar numa torrada, ou sei lá, se jurar que reconheceu um rosto da sua ex na nuvem, entende? É isso, cara. O que acontece Lá é que a ele, nossa Peter. mente tá constantemente tentando colocar ordem no mundo. O mundo tá caótico, a gente precisa de ordem. Só que muitas vezes o mundo é caótico mesmo, né, cara? É aleatório. 2 helicópteros batem e tem uma pessoa querida ali dentro. Mas Pode é muito acontecer. estranho uma 2 realidade helicópteros brutal? bater. É pra caramba, muito difícil de aceitar. É mais fácil aceitar que foi tudo armado. Por que você prefere isso, né? Se tudo foi armado, então tem alguém no controle, existe ordem no mundo, não é 100% randômico, a gente tem alguém pra culpar. Infelizmente, não é assim que funciona. Coisas ruins podem acontecer com pessoas legais por puro azar. Esse teto aqui em cima de mim pode desabar. Seria um vídeo sensacional. Eu ia acabar meu último vídeo, seria teria muita visualização, mas pode acontecer. E não vou nem comentar sobre terra plana e muralha de gelo, né? Muralha de gelo pra mim é Game of Thrones, cara. O resto é conversa pra boi dormir. Ou conversa pra catar clique, né? Agora comenta aqui embaixo, você chegou a esbarrar em alguma dessas teorias na internet? Você acreditou? Você ainda acredita? Tem que ser honesto. Você tá comentando em perfil anônimo, fala a verdade. Você acha que eu também tô envolvido no esquema ou faz sentido o que eu falei? Comenta. Pessoal, eu não... Falar minha humilde opinião. Eu não conhecia Oliver Tree, eu acabei conhecendo só depois que ele veio a falecer nesse acidente, porque começou a passar em todo o noticiário que existia aqui no Brasil. E eu não sei, eu acho que foi um acidente só, não foi ninguém tentando calar ele, ou porque ele descobriu não sei o que lá na Antártida, não sei. Isso pra mim é só teoria da conspiração. Nós temos que ser cético nisso. Como o Peter falou ali, a primeira fase do luto é a negação. Infelizmente, o cara novo veio a falecer assim de uma forma que ninguém esperava, né? Mas infelizmente acontece. É acidente, não foi. Eu acredito que não foi por querer, foi uma falha. Alguém deu uma falha de trânsito, alguma coisa, no trânsito aéreo, e que acabou acontecendo essa fatalidade. Mas sim, não acredito que ele tenha sido morto ou silenciado por algo que descobriu, só foi um acidente. Mas então é isso, pessoal. O vídeo original do Peter na descrição, passa lá, se inscreve lá e tamo junto.